Olá pessoal, tudo bem? Olha a gente aqui de novo na Squad Verso para falar do tema que você que está acompanhando a gente aqui gosta bastante, que é de Web3, né? E a gente tem trazido várias pessoas para debater sobre metaverso, como o nosso convidado de hoje, sobre NFT, sobre inteligência artificial e todo esse ecossistema que tem sido bastante debatido em vários âmbitos. Eu estou aqui com o Rafael Botelho. E aí, Rafael? E aí, Rafael, tudo bem? É um prazer sempre estar aqui, né, dividindo essa mesa contigo. Hoje com mais um convidado especial. E eu acho que, aproveitando, né, é importante vocês que estão aqui, deixem seu comentário, sigam o canal, se ainda não seguem, né, nas redes sociais, então no Instagram, no YouTube, no Spotify. E, lógico também, né, não pode esquecer o like. Hoje o bate-papo promete, né? A gente vai discutir bastante sobre o metaverso hoje. Convidado mais que especial. Muita coisa para conversar. Mas reforçando aí, galera, dá essa força aí pra gente conseguir cada vez mais chegar em pessoas que querem se aprofundar o conhecimento sobre a Web3, né? Querer aprender mais sobre todos esses temas. Sabemos o quanto é difícil, né? A gente conseguir grandes profissionais que estão dentro do mercado, que trazem, né, o dia a dia, trazem a sua visão, compartilha esse conteúdo conosco na verdade, nós somos sempre muito agradecidos com o nível de qualidade, né, com que os convidados têm trazido esse tema. Mas, sem mais delongas aqui, né, eu gostaria de, né... Rafa, eu acho que até para puxar, né, é importante esse conteúdo que a gente gera. O objetivo é sempre ajudar as pessoas, né, a ter mais conhecimento. Você está falando de metaverso, Web3, são informações, conteúdos que estão se formando ainda, então é muita coisa muito nova. Então, quando a gente vê, né, de uma maneira muito rasa, falar, o metaverso acabou. Sempre opiniões dessa, né? Hoje é muito recorrente isso, principalmente quando a gente está no bear market, né, do metaverso. Ele acaba gerando pela falta de conhecimento. Então, esse conteúdo aqui que a gente gera no dia a dia é muito para isso, né? Para ajudar para que as pessoas elas tenham um pouco mais de conhecimento nas discussões. Que é um pouco a característica que a gente vive hoje, né? Essas discussões muito rasas, né? Todo mundo quer ter opinião de tudo e muito rápido. Exatamente. Sem começar a entender um detalhe ali, o pouco que está por trás. E eu acho que já, assim, para apresentar nosso convidado e também com uma pergunta, assim, que não quer calar, né? O metaverso morreu? Então, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, sou Antônio Guaraniz. Eu sou hoje Business Developer da Hermit Crab, que é um estúdio brasileiro que desde 2021 tem investido bastante na construção de experiências dentro do metaverso, principalmente focando em parcerias com marcas, né? Então, a gente, contando um pouco mais da nossa história, a gente vem do mundo dos games. A gente começou lá em 2016, 2017, a construir jogos em parceria com grandes marcas do futebol. Então, já fizemos jogos com o Paris Saint-Germain, com o Barcelona, com o Manchester City, Arsenal, Benfica. Todos esses jogos que acabam tendo uma marca global, com de impacto global. Todos conhecem o Barcelona, seja na Espanha, seja em qualquer outra parte do mundo. E a gente descobriu que essas, como a gente chama no mundo da indústria, IPs, que são Intellectual Properties, propriedades intelectuais, elas têm um potencial enorme no mundo dos games, porque elas ajudam muito a audiência a chegar no game, né? Uma coisa é você fazer um jogo de futebol, outra coisa é você fazer o jogo do Barcelona, que vai ter, na época, que vai ter hoje o Lewandowski, que vai ter, você fazer um jogo do PSG, que tem o Neymar, que tem o Mbappé, que tem o Messi. Então, desde lá, a gente percebeu o poder que as marcas tinham em trazer essas audiências, em conectar com o público, e aí em 2021 foi um caminho muito natural para nós, a gente começar a desenvolver experiências também no metaverso, comunicando com a audiência um pouco mais ampla. Então, hoje no metaverso, a gente é o responsável pelo desenvolvimento das experiências da Warner Music, do The Walking Dead, do Jamiroquai, de algumas guildas cripto que a gente vai falar bastante sobre aqui, a People of Crypto, a própria Liberty Gaming, que durante muito tempo foi a maior guilda de gaming do mundo. Então, nós somos hoje vanguarda nesse quesito América Latina, somos o maior parceiro hoje da The Sandbox, a nível global de desenvolvimento, se não o maior, um dos maiores. E já respondendo a pergunta, né, sobre se o metaverso morreu, eu acho que melhor do que eu responder isso, talvez seja o próprio Tim Sweeney, né? Quem não sabe, Tim Sweeney, CEO da Epic Games. Epic Games, empresa que faz o Fortnite, mas não só isso, a empresa que é responsável pela Unreal, que hoje é a segunda maior engine do mundo para desenvolvimento de games. É uma empresa que
não surgiu agora, é uma empresa que tem mais de 20 anos, é uma das maiores empresas mais longéquas, assim, tá quase 30 anos no mercado de games, poucas empresas, talvez a EA, tá há tanto tempo quanto ela. Então, ela passou por muitas fases, né? Ela começou ali, na época que não existia nem web, né? A gente tá falando de web 3, não existia web 1, sites estáticos, o jogo só rodava no PC, quase não tinha 3D. Passou por tudo isso, sempre aprendendo, se reinventando. E aí, o próprio Tim Sweeney respondeu... Para quem não viu, né? Houve uma matéria muito famosa falando que o metaverso tinha morrido por conta, né, das decisões recentes do Mark Zuckerberg, CEO da Meta, que... descontinuou muitos projetos dentro da Meta que estavam relacionados a metaverso. E aí houve... Microsoft também, né? Sim, a própria Disney, assim... Eu tive a chance de conversar, inclusive, com o diretor, que era o cara que estava responsável pelo setor de metaverso na Disney, algumas semanas atrás. E foi algumas coisas meio inesperadas, assim. É uma coisa que estava andando e aí, do nada, layoffs. E a gente... vai falar também um pouco disso, né? Sim. O que são esses layoffs. Às vezes as pessoas não entendem um pouco do macro, né? Do porquê esses layoffs aconteceram e porquê as pessoas deviam saber que eles iriam acontecer em algum momento, né? Mas, sem perder o fio, essa questão do metaverso, o próprio Tim Sweeney falou, né? Vamos fazer o velório aqui com 60 milhões de monthly active users, que é hoje o que o Fortnite tem, se não mais. O Roblox... em 2023, esse ano, já registrou 200 milhões de monthly active users. A gente vai ter outras plataformas como Zepeto, The Sandbox, Decentraland, o próprio Minecraft. Então, assim, a pergunta é o que é metaverso, né? Exato. Eu acho que, como qualquer buzzword, assim, que são aquelas palavras que todo mundo fala, tipo Web3, NFT, blockchain, metaverso. Cara, o que é isso, né? Se tudo é metaverso, nada é metaverso, mas também a gente precisa entender qual é o conceito que a gente está falando. Então, sem querer ser a pessoa que vai definir o que é metaverso aqui, mas eu acho que o metaverso ele vem muito da ideia de um lugar onde as pessoas vão para não fazer coisas, assim, não só para jogar, mas também para se comunicar. O metaverso ele tem como uma das principais características não só o game, não só a experiência, mas também como o social. Então, vamos supor, quem vai jogar Minecraft não vai jogar só pelo... a gente vai fazer um objetivo, mas vai jogar para se conectar com outras pessoas através de uma plataforma. Então, acredito que talvez essa seja a característica que mais a gente consegue observar em todos os metaversos, né? Seja ele metaversos descentralizados, como a Decentraland, como o The Sandbox, seja ele metaversos não descentralizados, como o Fortnite, como o Roblox, como o Zepeto, como o Minecraft. Então, eu acredito que não, o metaverso não morreu, não vai morrer durante um bom tempo. E é uma tendência muito forte, né? Porque a gente se fala muito hoje também de uma nova tendência do mercado junto com a inteligência artificial, que são o crescimento exponencial das plataformas que a gente chama de UGC. O que são plataformas de UGC? São plataformas de User Generated Content, que são as plataformas como o Fortnite, o Roblox, o Minecraft. Então, o Minecraft, ele tem... os desenvolvedores da Mojang, que hoje é da Microsoft, eles fazem um jogo, que é o criativo e o survival. Os outros milhões de jogos, quem fazem são os próprios usuários. O Roblox nem jogo faz. O Roblox tem uma plataforma onde existem 9,5 milhões de desenvolvedores, sejam eles grandes empresas, sejam eles crianças de 15 anos que pegaram o Game Maker do Roblox para fazer. 40 milhões de experiências que o Roblox não fez nenhuma. A gente tem o Fortnite que faz o Battle Royale, que faz aquelas experiências da própria Epic, mas agora tá começando a se criar muitas experiências que são dos próprios usuários, que aí eles fazem o que eles quiserem, eles conseguem desenvolver. É um pouco parecido com o GTA também, né? O GTA tem essa possibilidade de... esqueci completamente. E é um dos mais famosos, vindo 6 né? agora aí, do maior produção da história do planeta, né? Sim, 12 anos em desenvolvimento, tá? Eu tava lendo a matéria ontem sobre isso, que deve estar planejando, assim, não foi anunciado oficialmente, mas deve sair entre 2025 e 2026, sendo que o GTA V foi desenvolvido em 2013. E é uma das plataformas que mais ocorre isso, né? Tanto no GTA RP, que aí, cara, uma viagem, assim, eu acho uma das coisas mais, assim,
difíceis de entender para uma pessoa que é de fora, entender o que é um GTA RP. Mas não só isso, né? Como, cara, o GTA, você tem milhões de coisas. Vai ter jogo de corrida dentro do GTA, você vai ter jogo de FPS dentro do GTA, você vai ter jogo de exploração dentro do GTA. E aí, então, essas plataformas têm tido um crescimento muito alto. Sim. E a gente... Enfim, aí a gente vai discutir o porquê, né? A gente tá falando de um mercado que cada vez está mais difícil de fazer UA. No mercado de jogos UA, basicamente, aquisição de usuários. Cara, tá muito difícil fazer aquisição de usuários. Muito, muito. Muito caro, né? Muito na verdade, caro fazer. Pra tudo, na verdade, né? Cara, é porque, assim, a gente tem que falar... o mercado tá competitivo, né? Lei básica de mercado. A gente tem AI. A gente tem acesso à informação muito fácil. Quer dizer que as pessoas vão começar a desenvolver mais. Vão começar a publicar mais jogos. Mais competição, o mercado não tá... A oferta de usuários não tá aumentando ao ponto que a oferta de desenvolvedores tá. Total. Então, eventualmente, a competição vai ficar muito forte. E aí, quando a gente faz um jogo dentro do Fortnite, você não tá fazendo um jogo seu que você tem que trazer jogadores. Tá fazendo um jogo seu em uma plataforma que tem 80 milhões, 60 milhões, 70 milhões de usuários ativos mensais. Mas voltando só um pouco que... O Antônio, se deixar, ele vai muito longe aqui na conceituação, porque o cara domina muito o tema, né? Sim. E aí vocês podem até perceber, galera, que a relação que tem sobre a questão do game e o metaverso, né? É inevitável a gente entender como esse componente ele tá totalmente linkado, né? Eu gostei do que você falou, que é tão interessante de entender o metaverso, que às vezes a gente pode entender que o metaverso ainda não existe. Sim. E também entender que o metaverso já existe, porque são tantas definições, né? Tem gente que fala que metaverso não é game, e game não é metaverso. Mas você trouxe um ponto que é o que a gente sempre discute muito aqui. Se a gente olhar na perspectiva de sociologia, o metaverso, ele existe justamente porque as pessoas estão num mundo aberto, no qual eles criam roteiros, eles criam uma dinâmica de socialização, tem um objetivo que vai muito mais além do game, né? Então, é bom que você traz isso daí, porque reforça esses pontos que a gente tem bastante discutido aqui sobre, né, esse envolvimento, né? A gente... costuma ver no mercado alguns componentes que definem muito bem o que pode ser o metaverso, né? E um dos principais componentes você ter uma plataforma e não ter seres humanos interagindo, ele não é um ambiente que pode se tornar um metaverso. Porque o game também tem pessoas interagindo. Sim. Mas tem todo um outro ecossistema que é legal que você está falando. Só que um ponto que eu queria... ainda entrar um pouco mais, que eu achei super legal que você está trazendo essa perspectiva, e também eu acho que a gente nunca debateu sobre esse tema aqui, que é a gente sempre vê um poder muito grande dos desenvolvedores de criar uma dinâmica, ter um mercado crescendo, novos players. Mas o que você trouxe aqui que é legal, eu queria que a gente falasse um pouco mais, é sobre essa outra dinâmica do usuário cada vez mais estar presente na construção daquele game. Então a gente está falando de um mercado que, vou trazer um exemplo bem fora desse mundo, que é o Uber, que você tem os motoristas, que são players, são usuários ali da plataforma, e tem uma economia, né, compartilhada. Que a gente está falando é uma economia compartilhada de games, é isso. Não, exatamente isso. E eu acho que só aproveitando, para assim, adicionar essa pergunta, né? Como que, no final das contas, se gera uma economia, né? Que se gera a parte financeira? Porque a gente sabe que qualquer que seja a iniciativa, ela precisa ter um retorno financeiro para que ela seja viável a longo prazo, né? Senão acaba sendo uma iniciativa, se ela não tem uma perspectiva financeira por trás, ela vai acabar morrendo, muito, muito provavelmente, né? Se não for através de doação, o que quer que seja. Então, como que também que nesse ambiente, né, que o Leitão abordou bem, que se tem uma economia financeira, né, um retorno financeiro ali para quem está envolvido. Cara, eu acho que a melhor palavra, também outra buzzword aí, mas para mim a palavra que vai definir, assim, futuro é comunidade. Legal. E por que eu digo isso, assim? O iFood é o maior aplicativo de comida, mas ele nunca cozinhou um prato. Boa. O Airbnb é o maior aplicativo, maior solução de alugar casas, mas ele não tem uma casa. A Uber não tem um carro. Então você vê, como é que eles ganham dinheiro? Eles não têm nenhuma das pontas. Sim. Eles são os marketplaces. Sim. E eles
não dirigem, não são usuário, eles só fazem o que eu chamo, Linkam talvez... as pontas, né? Eles ligam as pontas, eles são os maestros. Eles não tocam nada, mas eles coordenam. E eu acho que isso é o futuro, assim. Porque Por que as plataformas fazem isso, né? Imagine que o Roblox tem 200 milhões de... É uma conta de matemática. Se um Roblox tem 200 milhões de monthly active users. Se eles fossem desenvolver 40 milhões de experiências, eles vão ter que ter um time de desenvolvimento infinito. Então, eles nunca conseguiriam escalar para ter o número de usuários e número de experiências para dar conta. É uma conta de, assim, o número de usuários vai crescendo e para eles crescerem o número de experiências, eles teriam que crescer quase que exponencialmente o número de funcionários. Então, uma hora... ali a todo momento. Uma hora a conta não ia bater. Uma hora eles iam falar, cara, não pode entrar mais uma pessoa aqui porque os servidores já não estão dando conta, a gente não consegue mais criar experiência. Então, o que é uma coisa muito simples? Cara, a gente vai criar uma plataforma onde as pessoas vão poder criar, porque assim, quanto mais as pessoas criarem, vai crescer. Quanto mais pessoas tiverem, mais pessoas vão estar criando. E aí uma curva bate na outra e aí o mundo é lindo. A única questão é, isso é bom, mas isso também é o dilema do ovo e da galinha. Porque agora você não tem nenhuma das pontas. Então, assim, uma plataforma não sobrevive sem jogadores. Só que para os jogadores virem, tem que ter experiências. Mas ninguém vai fazer experiência para a plataforma sem jogadores. Então, o que é que veio primeiro? Boa. E aí que a gente entra na necessidade de VC, né? Mas então... aí, se, por exemplo, se o cara tá num nível de um Roblox da vida e pelo menos mas ele é porque cobra ele já as duas, passou do sofrimento, Ele já né? passou, né? A gente... Talvez trazendo um ponto, assim, eu gosto muito dessa analogia, porque eu sou de Salvador, então eu sou um lugar de praia, eu gosto muito de surfar. Não tem então, sotaque, não. A gente... Não é igual mineiro aqui. Quando a galera do surf, existe uma coisa chamada área de arrebentação. Então, quando você vai surfar, você tem que passar por uma área de arrebentação, que é basicamente onde as ondas quebram. E ali você não vai pegar onda nenhuma, porque a onda só vai estar quebrando. Então, o seu objetivo é só chegar no outside. É você chegar no ponto onde você vai esperar a onda chegar para ir. Até lá você vai sofrer. Vai tomar onda na cabeça, vai ter que remar muito, vai ter que se esforçar muito. Quando você chegar lá, acabou. Você chegou, agora você só espera, porque você tá num ponto onde a onda chega e ela não quebra em você. Então você só fica lá esperando. É quando você vê o surfista sentado na prancha. Sim. Não precisa fazer esforço nenhum. E aí, trazendo essa analogia... Cara, para você chegar naquele ponto, foram milhões e milhões e milhões e milhões de VC. Uber. Até pouco tempo não dava lucro. O Nubank, até pouco tempo não dava lucro. Grande parte das empresas todas essas empresas de economia né? compartilhada precisam de uma ingestão de capital muito forte no começo. Por quê? Porque elas precisam passar da área de arrebentação, que é a área onde elas precisam financiar o crescimento, porque ele não vai surgir do nada. E aí as plataformas de games são exatamente assim. Você vai ver as próprias The Sandbox, The Decentraland, Spatial, o próprio Fortnite, o próprio Roblox. Durante muito tempo, eles precisam de alguma coisa, eles precisam financiar um lado. Geralmente, do lado dos players, eles fazem grandes campanhas de marketing. Do lado dos desenvolvedores, eles atuam com projetos de funding, que é o projeto das grants. Até hoje, a Unreal paga mega grants. Então, é literalmente assim, você faz um jogo com Unreal... E você vai ganhar $50 mil, às vezes $40 mil. Já foi mais, agora tá diminuindo um pouco. Por ter feito o jogo na Unreal. Ele não quer equity, ele não quer revenue share, ele não quer nada. Ele quer, cara, você tá fazendo um jogo com a minha ferramenta? Obrigado. Toma $50 mil aqui pra te ajudar a fazer um jogo melhor ainda. Porque eles entendem, pô, vou dar $50 mil pra ele vai fazer um jogo bom. E aí aquilo vai divulgar a minha ferramenta para mais pessoas que agora vão ver o que essa ferramenta é capaz de fazer, vão fazer jogos também. Então um ecossistema. É um ecossistema e eu acho isso uma ideia maravilhosa, assim. E até vendo uma Microsoft da vida sentada na mesa querendo comprar uma Activision, né? Comprar tá nesse os caras rolo aí. Pensam nisso, né? Tipo, tô pensando num futuro de uma economia, como você falou, Rafael, que é até interessante. Onde eu ganho com isso, né? Qual o modelo de monetização com isso daí? Cara... Mas é bem isso que você falou, né? Você sustenta não só pela entrada da grana, mas pelo custo da operação também, né? Que é difícil você ver muitas pessoas pensando, pô, meu custo vai ser menor. Porque ele tá pensando só em receita. Não, eu vou ganhar mais. Mas não, e o custo, né? E o engajamento da comunidade, como você falou, né? Vou dar um exemplo muito pessoal meu, assim.
Pessoalmente, um dos meus projetos pessoais que eu mais faço é um programa de mentorias. Legal. Então, eu sou coordenador de um programa de mentorias hoje da indústria de jogos, esportes, desenvolvimento e tudo. Que ontem bateu mais de 100 mentores, a gente tá no primeiro mês, tá bem... Legal, que bacana. Passos Parabéns. de bebê, assim, Parabéns. começando. Só que eu não dou uma mentoria. Eu tenho 100 mentores, eu coordeno o programa, mas eu não dou nenhuma mentoria. Eu tenho 100 mentores que dão as mentorias pros mentorados. Então, eu tenho um programa onde tem mentores e eu não dou mentoria. Como é que funciona isso? Porque eu só coordeno. Quem faz tudo é a comunidade, né? Então, hoje a gente... por isso que essa palavra é tão importante, às vezes ela é muito menosprezada. Mas, cara, a comunidade é o seu maior ativo. Não é... Cara, se hoje acabasse o site, se hoje acabasse tudo... Cara, eu tenho uma comunidade. Com ela eu construo tudo de volta. Total. Então, eles são as maiores pessoas. E é uma relação de muita... De você entender o valor deles, eles entenderem o seu valor, é uma relação muito de troca. Tipo assim, eu não acho que eles são meus e eu não acho que eu sou o dono do programa. Eu sou um coordenador do programa e o programa é quase que um organismo vivo. E é engraçado, né? Pensa que nem um coro. Todas as vozes do coro são o coro, mas nenhuma das vozes é o coro todo. Então você é parte de algo que é maior que você é aquilo, mas você não é tudo. Coisa meio... Mas é o senso de comunidade. É um que você tá senso de falando, comunidade, isso é né? importante. Então, pensar no Fortnite, tipo... O Fortnite não é nada sem os jogadores. Total. Nada. Eu acho que só aproveitando, E sem as né? parcerias. Sem as parcerias. A gente tá falando, né, Rafa? A gente usou o exemplo aqui do analogia com o Uber. Mas quando a gente olha, por exemplo, por um jogo, né? Então, basicamente, para poder chegar num nível de Roblox, você vai precisar de bastante investimento. Então, Muito investimento. quando a gente fala de ambiente Web 3, né? Ser mais... ser um pouco diferente do Web 2, né? O Web 2 a gente tem as redes sociais que são gratuitas, ao mesmo tempo você acaba sendo um produto, uma vez que de alguma maneira precisa monetizar isso. Quando a gente vai para o Web 3, a gente vê que um dos principais desafios é isso, né? Você conseguir cada vez mais não necessitar de tantos dados dos usuários, né? Uma vez o usuário ele ser cada vez mais dono dos seus próprios dados. Mas quando a gente pensa nesse fluxo, quando eu tenho uma construção de um jogo, que eu construí o jogo ele tá bombando e tal. Como que dentro disso, uma empresa que fez esse investimento inicial, que é um investimento pesado, vai conseguir ter retorno? É vendendo NFTs lá dentro? Como que seria essa bacana. monetização? Perfeito. Porque para poder sustentar, né, no final da tecnologia a gente sabe, muitas vezes a pessoa fala assim, cara, levanta um site aí, levanta uma ferramenta, deixa eu utilizar de graça e esquece que por trás tem servidores, tem custos hoje que são realmente pesados. Então, para você poder manter um site desse no ar, você tem que ter um investimento bem alto ali. Então, como que isso que está por trás vai se sustentar, né, no dia a dia? Depois que já cresceu, depois que eu tenho os usuários, eu tenho as customizações, eu tenho os meus NFTs, os meus mundos, quer que seja do game ali, dado o objetivo. Como que isso continua no dia a dia, na sua visão? Excelente pergunta. E aí, dando uma contextualização do game, né? O game, quando ele começou, ele era algo exclusivamente premium, que a gente chama. Ou seja, você compra pra jogar. Você compra uma experiência, como quem joga há bastante tempo lá no PS2, Xbox, ia lá na loja, comprava um CD, botava, jogava o jogo, zerava o jogo, ou se era um jogo, às vezes. Console. Sim. E aí, com a entrada do mobile, percebeu-se que o mobile, quando começa lá com o Steve Jobs anunciando a App Store, que foi um grande breakthrough, assim, todo mundo correndo atrás de fazer, eram jogos de $1. Mas aí depois um cara falou, cara, e se eu fizer um jogo gratuito? São os famosos free-to-play. Hoje o mobile é 90% free-to-play. E a gente tem vários MMOs, né, que são também free-to-play, que todo mundo entra lá e joga. Aí a pessoa, cara, mas você vai monetizar como? Se o jogo é gratuito. Aí a gente vai monetizar através de microtransações, que é o que a gente vai chamar no Fortnite, os V-Bucks. Falando de moedas, né? No Fortnite tem os V-Bucks, no Roblox tem o Robux, no Minecraft vai ter a moeda do Minecraft, no GTA tem uma moeda do GTA, no The Sandbox é a Sand, no Decentraland é a Mana. E os tokens, né? E eles vão monetizar assim. E aí é um modelo um pouco diferente de monetização, que ele é muito mais complexo. Porque ela é uma monetização que ela é muito mais recorrente do que aquele pico. Então, como é que funciona um modelo premium de jogos? Você passa 3 anos desenvolvendo, receita zero,
tipo, lança o jogo, pá, pico de receita, vai diminuindo com o tempo. Você paga o jogo aqui. O que entra aqui vai entrar como lucro e tal. E aí você vai começar a desenvolver outro jogo e aí vai... Mesma coisa. O Live Ops, não. Quem conhece Subway Surfers? O jogo foi lançado em 2013. Tá 10 anos. Topo. 10 anos, jogo top 100 no mínimo e mais recentemente com o TikTok conseguiu voltar ao top 10. 10 anos, o jogo não mudou, não existe Subway Surfers 2. Mesma coisa, o cara tem que fugir do cara e tem que passar. E eles foram inventando coisa ali, inventando skin, inventando coisa. 10 anos o negócio lá, pá. Gratuito, fazendo muito dinheiro. Hoje, assim, uma das maiores empresas. Clash of Clans. Clash of Clans, jogo lançado há 10 anos. Como é que eles monetizam? Respondendo exatamente a sua pergunta. Através de, no metaverso, eles vão monetizar muito através de skins. Então, o Fortnite é uma coisa, assim, eles encontraram um pote de ouro, porque a galera gasta muito dinheiro no Fortnite. Muito. Assim, conheço pessoas que gastavam $300, $1.000 em skins e achavam lindo. Nesse nível, não. Lindo. E achavam assim, cara, muito legal, eu gosto das skins. Hoje no Fortnite não só skins, né? Eu sei que você pode comprar skins, você pode comprar também aqueles paraglider, né? Que é o negócio que você desce, dança, enfim. O passe de batalha. Passe de batalha. E tal. Mas percebe que é tudo meio... Você joga de graça. E aí eu acho que isso é a grande sacada, velho. Porque os jogadores que jogam de graça são tão necessários quanto os que pagam. Porque, quem paga a conta são os que pagam. Mas os que pagam a conta nunca jogariam se não tivesse outros jogadores para jogarem com ele. Sim. Então, isso que é a grande sacada, assim. Você precisa tanto dos jogadores que não pagam, você precisa que os jogadores que não pagam sejam a maioria, para que você tenha jogadores que pagam, se sintam bem por serem diferentes dos que não pagam. Mas aí por isso que muitas plataformas vão e pagam pra ter um usuário lá dentro, porque tem gente que paga para estar lá dentro também, né? Tipo, você tem que pensar que assim, ó, a gente trabalha com... com... O Decentraland, que fez bastante isso, né? Fala, vem aqui, usa sua marretinha aqui, ganha sua NFT, vende essa NFT e tinha gente que ia pra ganhar dinheiro. Sim. Só que ao mesmo tempo tinha pessoas que gostavam de estar lá e via que tinha outras pessoas que estavam lá. É uma estratégia que você tem que pensar assim, ó. Quando você vai fazer qualquer campanha de marketing, você tem que calcular que a cada 100 pessoas que você vai botar dentro, uma média normal é de 1 a 5 pessoas vão comprar alguma coisa. Então, 95 não vão comprar, mas as 95 precisam ir para que você tenha volume e tudo. Sim. Porque é o que a gente fala, cara, você não vai gastar $1.000 em um jogo que só você joga. E não adianta, porque, querendo ou não, o capitalismo funciona assim. Eu quero ter porque o outro não tem. Eu quero ser único. Então, cara, vou gastar, sei lá, $100 na skin do LeBron James, porque eu sei que poucas pessoas vão gastar $100 na skin do LeBron James. Eu sei que quando eu estiver jogando no Fortnite, vai ter eu jogando com a skin do LeBron James lá, e eu vou ser o cara da skin do LeBron James. Então, é muito isso, assim. Eles monetizam através de skins, cosméticos, não só, por exemplo, aqui saindo do Fortnite. O Fortnite é muito baseado em skins. Eles têm uma estratégia que eu acho genial, assim, eles conseguiram convencer muitas marcas. Então, Fortnite, pra mim, eu lembro muito do Ready Player One. Quem não viu o filme do Steven Spielberg, maravilhoso, já assisti algumas vezes. E eu acho muito legal, assim, que o Fortnite é o único jogo onde o LeBron James mata o Donald Trump ajudado pelo Goku. Assim, você vê quem vê uma gameplay de Fortnite não entende nada. Porque é tanta skin diferente de vários universos. Tem o Darth Vader, tem o Naruto, tem o Goku, tem o LeBron James, tem o Neymar, tem o Cristiano Ronaldo, tem o Antetokounmpo, tem... Eu tenho o LeBron James. Você falando, tem alguns aí que eu gastei dinheiro. Assim, são parcerias que... Tem o Indiana Jones, cara, Mandalorian. Você falou um bom ponto, porque... até essa relação que existe... O Rafael ele perguntou muito pra perspectiva de Web3, né? E é legal que você traz uma perspectiva de quanto existe uma evolução do Web 2.5, do Web 2 e do Web 3, na situação de que a relação que você tem de uma compra de um asset adicional de um game, né? Ele é muito grande pela comunidade que você vive, né? Então, por exemplo, você joga um Fortnite, eu vou comprar uma skin... E eu não quero nem saber se o token é rosa, não sei o que. Eu vou comprar
uma skin do LeBron James porque eu torço pro Lakers, o que eu gosto Então, automaticamente eu tô falando, eu sou parte da comunidade da NBA que gosto desse cara. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco mais qual a importância dessas parcerias, porque não só no mundo do Web 2, né? O Web 2 tem outros grandes cases que você falou que eu acho bem importante a gente ressaltar aqui também, que foi o próprio Candy Crush. Candy Crush desde 2005, 2006, a gente tem os puzzles da vida. Quando eu trabalhava na Hero Player, o maior ticket médio que existia dentro da Atrativo Entretenimento, que era de games online, eram de mulheres acima de 40 anos que tinham cartão de crédito e já gastavam muito com puzzles, jogos puzzles da vida, que esses modelinhos. Já gastavam dinheiro? 2012, tá? Desde 2012, 11 anos já. Desde 2012. Só que o modelo puzzle, né? Que muda só a dinâmica do game, ele existe há muito tempo e já gastavam, as mulheres já gastavam, que é a maioria no game mobile, uma grana ferrada, né? Mas a gente vê uma evolução para esse mundo de parcerias. O quanto é importante você entende essa questão da parceria? Inclusive, você é um cara que domina bastante isso, por estar dentro desse mundo de sandbox, que também é um grande case de parcerias ferrada e outros também que você citou aqui. Queria que você falasse mais dessa importância de parceria. Perfeito. Acho que The Sandbox assim, fica bem claro, fica bem ilustrativo, né? Então, a The Sandbox hoje, para quem não conhece, é um metaverso Web3, talvez, provavelmente, o maior metaverso Web3. Tá chegando o The Other Side aí, da Yoga Labs, que tá evoluindo bastante, mas ainda nem lançou oficialmente. E o The Sandbox, ele apostou muito nessa parte de parcerias com grandes marcas. Porque exatamente isso, assim, existe toda uma questão das marcas quererem comunicar com sua audiência através de outras formas. A gente vê grandes marcas que já fizeram ativações na Web3, como o próprio Starbucks, como a própria Coca-Cola, na rede Polygon. No próprio The Sandbox, a gente está falando da própria Ubisoft, empresas dos games, The Walking Dead, Snoop Dogg, a Steve Aoki, Avenged Sevenfold, muitas... o Care Bears, enfim, 400 IPs já estiveram lá dentro da plataforma. E essas são parcerias muito estratégicas. Então, por que você vai botar o Snoop Dogg? Porque ele entende que a comunidade do Snoop Dogg é uma comunidade que pode ter um fit muito grande com a comunidade Web3. Então, aí... interseção de comunidades. Então, ele vai chamar o Snoop Dogg por quê? Porque o Snoop Dogg vai chamar a comunidade dele para entrar o do Snoop Dogg, talvez seja um dos melhores cases, porque foi um dos primeiros. A mansão do Snoop Dogg, né? E ele foi um cara que ele abraçou. Eu acho que isso é uma diferença muito grande hoje em dia entre as experiências que dão certo e que não dão, às vezes. É o quanto o cara abraça o conceito, a ideia, né? Então, o Snoop Dogg abraçou muito aquilo. E aí a galera ia muito lá, vai ter o show na mansão do Snoop Dogg. E aí aí a galera compra o NFT, a galera compra o NFT na The Sandbox. Pode ser várias coisas, pode ser desde um wearable, que a gente chama, que são aquelas coisas que você veste, uma roupa, pode ser um avatar, que aí o avatar é legal, que só tem um do avatar, então, sei lá, tem 1000 avatares, são 1000 avatares únicos. E aí são bem mais raros e tudo. E até uma coisa que é legal, né? Você tem o próprio asset. Então, vamos supor que você vai numa experiência, você gosta de uma casa. Você gosta de um carro que tá lá na experiência do Snoop Dogg. Você pode comprar aquele carro e aquele carro é seu. Então, se você quiser fazer uma experiência depois sua, você tem o carro como asset, você só joga na experiência e ele funciona. Então, isso é uma grande vantagem do The Sandbox. E aí, essa questão das parcerias são muito exatamente isso. Cara, a gente tá começando uma nova plataforma com a ideia completamente nova. Querendo ou não, o metaverso não é nada novo, né? A gente sabe, Second Life lançado em 2003, o próprio Roblox foi lançado em 2006. Caramba, então, tão velho assim. Muito Roblox, velho. Eu também não sabia. Muito velho, muito velho. É porque a gente, depois eu posso, pra não perder o fio, mas depois eu posso explicar o porquê demorou tanto, né? Mas as parcerias, elas vêm muito com isso, pra você ganhar credibilidade. O que as marcas têm? Elas têm credibilidade. Elas têm autoridade sobre alguma coisa. Então, quando o Snoop Dogg tem uma grande autoridade com o que ele construiu. Então, eu vou pegar a credibilidade dele, vou trazer para minha plataforma, vou trazer a comunidade. Isso facilita o onboarding, né? Então, hoje lá na Hermit, a gente trabalha com muitas marcas por conta disso, né? A marca, ela pode vir de duas maneiras.
ela pode vir quando a marca quer conectar com sua audiência. Então, eu imagino que assim, sou a Coca-Cola e eu quero comunicar com a audiência da The Sandbox, porque é uma audiência muito diferente. Tipo assim, a audiência da The Sandbox não é a mesma do Fortnite, que não é a mesma do Roblox, que não é a mesma da Zepeto, que não é a mesma do GTA. É uma audiência do The Sandbox. É uma audiência que não assiste TV. É uma audiência que, às vezes, não participa das redes... E aí é uma coisa legal, né? Eu vi isso Teve um evento aqui, eu não sei se você foi, Digitalks Metaverse. Foi um evento, eu adoro a galera do Digitalks, assim, já sempre vou pros eventos deles. E foi um evento que falou muito com isso. Cara, o cara de Web3, ele não usa... Às vezes ele não vai usar o Instagram, ele vai sempre deixar o anúncio bloqueado, ele sempre vai usar um VPN. Ele é um cara que ele já entendeu que ele não quer ser manipulado pelos dados. Sim. Então, às vezes, ele não vai nem entrar na plataforma Web 2, por assim dizer, porque ele não quer ser bombardeado por aquilo. Então, ele vai escolher por plataformas Web 3. E esse cara, querendo ou não, a gente está falando de um usuário que normalmente tem um poder aquisitivo maior. Querendo ou não, The Sandbox não é acessível para todos, então a gente está falando de um usuário mais caro, por assim dizer. Então, se a marca quer chegar nesse usuário, ela vai ter que ir por esse caminho. Tanto que a Gucci tem coisa no metaverso, você vai ver muitas marcas de luxo investindo nisso. Dolce & Gabbana, Louis Vuitton. Antônio, e aproveitando esse tema, quando a gente olha hoje o mundo de games, né, tá se criando cada vez mais um ecossistema. Onde que você tem iniciativas, por exemplo, que vão treinar as pessoas, né? Tem uma plataforma que analisa seu jogo e como que você pode melhorar. Você contratar um treinador. Você tem outras possibilidades que vão estar envolvidas no game como um todo de negócios. Mas um ponto principal é que isso mostra que esse universo está ganhando cada vez mais relevância. E ganhando relevância, são pessoas, cada vez um número maior de pessoas. A gente vê sempre que esse mundo game começou muito no Brasil, né? Recentemente com o Casemiro, e lembro que foi muito forte quando o Casemiro ele se posicionou na questão política, por exemplo. Falou, cara, isso vai impactar muitas pessoas. Então, quando você tem uma sociedade, você tem uma necessidade que é a necessidade do dia a dia, né? Principalmente quando a parte política. A gente viu que a rede social ela sempre foi muito explorada recentemente em relação a isso. Como que você enxerga nesse universo, não só a parte política, mas a parte de marcas, igual a gente estava comentando? Porque mais cedo ou mais tarde, se eu tenho uma comunidade forte, eu vou querer estar presente nela de alguma maneira para eu atingir meus objetivos. Seja como empresa, seja como um político. Como que você vê que isso vai ocorrer? Ou você acredita que isso não vai ocorrer? E por que você acredita que isso não vai ocorrer? Tá. É uma pergunta bem ampla, sim. Mas uma coisa do game que eu acredito que é assim, o game ele meio que foi fazendo uma quase que dominação silenciosa, assim. Do nada, a gente tá falando de game toda hora, porque o game... Mas assim, o game, hoje em dia a gente tem mais de 2 bilhões de pessoas que jogam. Porque o que é gamer? Gamer é o cara que joga Fortnite ou é a mulher de 50 anos que joga Candy Crush todo dia? Boa. E muitas vezes a mulher de 50 anos joga mais Candy Crush do que o cara joga de Fortnite. Muito mais. De tempo é Cara, comprovado. conheço muita gente. Nossa, eu conheço... E gasta mais dinheiro. E gasta mais dinheiro. Cara, então assim, o que é o gamer, né? Hoje o gamer... O Brasil, a gente tem 74,5% da população, segundo pesquisas da PGB, é considerado gamer. Considerado pessoas que jogam, pelo menos uma vez na semana. Então assim... Tá, o que é... Primeiro a gente vai definir... A gente pensa console, o que é o gamer. criou-se um estigma. Sim. Criou-se um estereótipo. O gamer é aquele cara que fica lá, joga no console, videogames. Criou-se um estigma, que é quando é um estereótipo denotativo no sentido de ser ruim. Ele é meio negativo. Então, gamer é ruim porque traz violência, gamer é ruim porque perde tempo jogando e tal. Na palavra vagabundo, no trabalho. Cara, gamer é todo mundo que joga. E é preciso, o que você falou, é uma coisa natural. Não vai ser uma coisa assim, do nada todo mundo vai investir em games. As pessoas vão perceber. Hoje, os jovens de provavelmente 18 a 25 anos devem assistir, uns jovens talvez de uma classe média, enfim, devem assistir muito mais as lives do Casemiro do que a Globo, do que TV a cabo. Com certeza. Então é uma coisa simples. Cara, eu quero comunicar com a minha audiência. Eu tenho que estar onde ela está, não é onde eu quero que eles estejam. Bom então ponto. é você aceitar, ok, as coisas mudaram.
mudou. Então a gente vai precisar mudar com ela, senão a gente vai ficar para trás. Então é isso que as marcas estão fazendo, né? Entendendo isso e comunicando com isso, porque querendo ou não, e aí a gente... O gamer, tudo bem que todo mundo é gamer, mas tem vários níveis. Então tem um cara gamer de console, ele às vezes é um gamer que vai ter um PS5, que vai jogar uns jogos mais caros, ele vai ter um poder aquisitivo maior. E aí, algumas marcas vão querer comunicar com esse cara. Às vezes um cara de mobile vai ser outro usuário. Cada game vai ter sua audiência para ser comunicado. Então, um mercado muito amplo. Uma parceria que eu acho que é um case muito interessante. É a Prada, que não sabe, é uma marca de roupa, eles fazem bastante coisa, marca de roupa de luxo. Eles fizeram uma parceria com a Ubisoft. A Ubisoft, que é uma das maiores empresas de jogos do mundo, com um jogo que era, se eu não me engano, era Riders of the Republic, ou era um jogo, na verdade, de snowboard. Eu me esqueci completamente o nome do jogo. Mas era um jogo de snowboard muito famoso da Ubisoft. E eles fizeram a parceria. Por quê? Porque a Prada tinha uma coleção de roupas de inverno. E ninguém sabe que a Prada tem uma coleção de roupas de inverno. Porque a Prada faz tanta coisa que cara, a coleção de roupas de inverno. E roupas de inverno, algumas esportivas. Legal. Então ninguém sabe. Mas aí o que eles fizeram? Fizeram uma parceria com esse jogo da Ubisoft. E aí você tem a skin da roupa da Prada. Porque agora os jogadores vão jogar o jogo com a roupa da Prada. E vão falar, cara, a Prada faz isso. Eu não sabia que eles faziam isso. Agora eu vou lá, vou comprar a roupa que eu jogo no jogo. Eu descobri que a Prada fazia alguma coisa. Se a Prada tivesse feito um anúncio na TV, provavelmente não teria o mesmo impacto. Porque as pessoas não assistem. Não é o público que ela quer atingir. Tudo questão de estratégia. Sim. Cara, eu quero atingir tal público com esse objetivo. Preciso estar onde ele está. E ainda tem outra coisa que eu acho muito interessante. Na minha cabeça é muito claro, assim, que existem 2 tipos de engajamento. Você pode engajar de forma passiva, que é quando você assiste algo. Então, quando eu assisto um filme, eu estou assistindo. O filme está passando e eu estou só acompanhando o filme. Eu posso estar no celular, eu posso estar falando com alguém, eu posso deixar o filme rolando, sair. Enfim, eu não tenho quase garantia nenhuma de que eu tô realmente me engajando. Quando eu engajo com um jogo, não. Porque eu tenho que prestar atenção, eu tenho que jogar, eu tenho que pensar. Então, é um engajamento que ele vale muito mais. Porque o cara tá ali jogando. Ainda mais quando é esse engajamento que não é o interstitial ad, né? Não é aquele anúncio que aparece que você quer pular. É uma coisa que ela entra dentro da gameplay. Essas marcas que fazem o que a gente chama de blend ads, que é basicamente quando você faz um anúncio que ele tá dentro do jogo, ele não tá fora do jogo, ele aparece. Que é isso, tipo, você tá jogando e aí você tem uma roupa da Prada. E aí isso na sua cabeça, cara, eu tô jogando com roupa da Prada. Ah, a Prada faz isso, legal. Já forte, entra. né? Você não entra com quase que o preconceito que as pessoas têm contra anúncio. Tipo, as pessoas não gostam muito de anúncio. Tipo, essa empresa atrapalhando o meu jogo. Mas quando você faz esse anúncio dentro do jogo de uma forma que não atrapalha a gameplay, é muito mais efetivo. E aí, pegando até o gancho desse ponto que você falou, que a gente tá entrando num desafio ainda dos gamers nativos, né? Que eu tava vendo uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que indica que a geração alfa, né? Que é a criançada aí da nova geração, ela tem um consumo de mídia, né? Ou um consumo de conteúdos digitais que principalmente estão relacionadas a Roblox, em primeiro lugar. Segundo, tem TikTok. E terceiro, Snapchat. E lá para últimas posições tem um pouco de Minecraft também. Então, como que você vê também, até o futuro, de forma positiva, inclusive, que a gente está falando de uma geração alfa que nativamente já vive nesse mundo, né? Qual que é a próxima onda? Eu não consigo imaginar de que assim, a gente já está falando de um público que é totalmente focado nesse mundo que você acabou de apresentar. E assim, Rafa, acho que só para trazer até uma experiência, né? Eu tenho hoje 28 anos, mas eu lembro quando eu era mais jovem, tava, sei lá, com uns 10, 12 anos, meus amigos, alguns amigos só, não, eram pouquíssimos, né? Sei lá, 2, 3 no máximo, jogavam Ragnarok. E eles chegaram a vender as coisas, né? Vendiam. Então, assim, era daqueles que eram realmente viciados no Rag. Só que não era uma coisa tão frequente. Hoje, quando a gente olha as novas gerações, parece que, sei lá, 60%, 70% das pessoas estão jogando, né? Não sei se isso é realmente fato ou é só uma percepção nossa. Aqui na pesquisa é fato. É fato, legal. Da pesquisa, eu não vou dar uma pesquisada aqui, mas foi um gráfico que me chamou bastante atenção, justamente
por essa dinâmica tá muito vinculado ao Roblox. A geração Alpha é uma geração que tá antes dos 12 anos de idade, né? Chegando aí próximo dos 15, etc. Então, é um público interessante. É uma questão que é muito incerta ainda. Eu acho que... Primeiro, qual é a questão de aumentar, né? Diminuiu muito as barreiras de entrada. Então, antes, para você jogar, você precisava ter um PC. Aí, depois, você precisava ter um console. Agora, você precisa ter um celular. Hoje, grande parte da população brasileira tem acesso a um celular como principal dispositivo eletrônico e vai ter acesso à internet. Com o 5G, com todos esses... Ao ponto que a população vai crescendo, a economia vai girando, a tendência é que as pessoas tenham mais acesso à tecnologia, mais acesso à internet, mais acesso aos jogos. Aí entra a dúvida, né? Porque são pessoas assim... Na minha experiência, eu fui ter meu primeiro celular com 14 anos. Imagino que vocês, às vezes, podem ter tido um celular... Não tiveram um celular com 5 anos de idade, que é o que muitas pessoas têm hoje. Muitas crianças com 6 anos de idade já têm o seu próprio iPad, botam a galinha pintadinha e ficam assistindo o dia todo. Já jogam Roblox, já vê um TikTok. Então, isso é uma preocupação que eu acredito muito grande. Por quê? Porque os efeitos que esses jogos têm no cérebro também precisam ser estudados. A gente não sabe. Começou agora, né? O Roblox é desde 2006, mas só agora o que eu queria explicar pra vocês. Por que o Roblox desde 2006 estourou? Começou a ter uma crescente muito grande nos últimos 10 anos. Porque foi quando ele foi pro mobile. Em 2006 ele lança pra PC. Em 2012 eu acho que ele lança no iOS. Em 2013 ele vai pro Android. Hoje, 72% da base de usuários do Roblox é no mobile. E 28% somente é no PC e console. Então, assim, o mobile, ele é muito acessível. Ele dá você ganha um acesso a uma massa de audiência muito grande. E aí, agora, sim, a gente tá vendo uma geração que tá nascendo com isso. E isso é muito importante porque a barreira de entrada já é quase mínima. Tipo, existe uma coisa que eu acho engraçada, né? Pra quem joga há muito tempo, existem coisas universais. Então, cara, você sabe que você pula no A. Você sabe que você pula no X. Você sabe que você vai bater no quadrado. Você sabe que você vai correr, às vezes, no R2. Você vai atirar no R2 e mirar no L2. Atirar no RT e mirar no LT. Cara, porque todos os jogos são assim. Existe uma coisa que é porque é difícil... Literacia. É porque em inglês é game literacy. Que é basicamente assim. Existem várias coisas que quanto mais você joga, mais você aprende. E pra você vira uma coisa básica. E cada vez mais as novas gerações estão tendo isso. Cada vez mais eles são apresentados mais cedo, eles aprendem mais cedo, e aí eles ficam muito. Agora, qual é o problema? A gente tá passando por uma onda de short content videos. São cada vez jogos mais rápidos, cada vez conteúdos mais rápidos. Isso faz com que também seja um usuário pouco leal. Então, é um usuário que vai jogar o seu jogo, mas ele também vai sair do seu jogo muito rápido. Né? É um usuário muito dinâmico, pra falar de uma forma, sei lá, positiva. Então, é complicado também, né? Você tem que pensar que antigamente era comum um usuário ficar jogando o mesmo jogo durante vários meses, vários anos. E mentalmente assim. Impacta também, né? Porque eu tô falando na velocidade, cria ansiedade. Eu tenho muitas preocupações com isso, assim. Essa é a pergunta que o Rafael fez. Você tá, inclusive, complementando o que ele falou antes, que é muito importante. Sobre o quanto o impacto do game traz, isso é um bom ponto. Cara, eu acho que o game é isso, assim... Não de forma negativa, né? Exato. Eu acho que assim, o game como tem você falou, muitos... tá entendendo ainda, né? A gente precisa discutir isso, né, na verdade. Porque senão a gente vai no automático. Se a gente não discute, a gente não coloca alguns parâmetros ali, até pra evitar que isso realmente gere algo negativo. É que assim, o game não vai fazer com que a pessoa pegue uma arma e saia atirando lá fora. Porém... O excesso de tudo que você faz na vida, cara, vai. Exatamente, assim, o game, ele é muito... Eu acho que ele é muito bacana. Ele pode ensinar muitas coisas. Ele é uma forma de entretenimento no final do dia. Mas também ele tem... De socialização, assim. Mas ele também tem aspectos negativos que não podem ser desconsiderados, né? Essa questão do vício, que existem hoje. Hoje é considerado uma doença, vício em jogos. Então, e existe essa geração que eu chamo de geração TikTok. Que é a geração que cresceu com o TikTok. Pra mim... Que é essa daqui, ó. Tá com o Roblox junto. Eu juro, assim... Eu hoje não tenho o TikTok baixado no meu celular porque eu não me sinto capaz de ter um TikTok baixado no celular. Porque pra mim é uma coisa muito boa. Boa até demais.
Porque eu pego e eu fico vendo um vídeo, eu vejo Sabe que vai 2, ser eu fico droga, 1 você hora. vai viciar, né? Exato. Eu já aprendi que pra mim é exatamente como uma bom que droga. você se conhece. Qual é a dica? Você se conhece Cara, bem, né? Exatamente, eu você vai ver que aprendi você gosta. que se eu tivesse o TikTok no celular, eu ia começar e eu ia ficar horas e horas ali. Então não tem o TikTok no celular. Maturidade, E aí, cara, eu não uso. Às vezes tem recaída, eu baixo. Aí é sempre assim, ó. Eu baixo o TikTok, eu falo, não, vou assistir um pouquinho. Aí eu fico 2 horas. Aí eu falo, isso aqui é perigoso. Eu desinstalo. Aí eu fico 1 mês sem usar. Então, assim, mas essa geração não tem isso. Ela tá crescendo com o TikTok muito acessível. E aí, existe toda uma questão que se a gente for entrar no ponto de... Eu gosto muito de estudar sobre neurociência, né? Por que o TikTok é tão viciante? Porque é a questão de dopamina toda hora. Se você perceber, o TikTok nunca tem final. Você pode ficar ali rolando, ele vai sempre achar alguma coisa pra você. Então, sempre tem coisas novas. Ciotina, como que é? Tem uma outra também. Dopamina. Dopamina e tem uma outra também que... Aí dopamina... Ciatina, outra composição uma coisa mental. mas... Algum outro hormônio, né? E eu acho que aproveitando disso, que a gente tá falando até da parte dos algoritmos, que eles são baseados em inteligência artificial. Então, muitas vezes, né, o algoritmo, eu falo de rede social, né? Ele é baseado em inteligência artificial, então ele acaba te conhecendo e fala assim, o objetivo é deixar o Antônio mais tempo aqui. Então, a inteligência artificial, ela consegue, muitas vezes, né, conhecer a gente mais do que nós mesmos, né? Então, ela vai trazer ali o que acaba nos viciando. Ocitocina. Ocitocina é um dos maiores influenciadores de do prazer digital. também. Prazer. E aí, eu acho que só trazendo esse ponto de inteligência artificial, eu queria a sua opinião e a sua visão de como tá isso hoje no mundo realmente dos jogos, né? Hoje já tem já tá assim, difundido a inteligência artificial, é uma coisa ainda muito recente. Como que tá isso hoje no mundo dos jogos? Cara, eu acho que é importante, primeiro, inteligência artificial não é uma coisa nova. Assim, inteligência artificial. Inteligência artificial existe há muito... O que chegou agora é inteligência artificial generativa. Porque antes a inteligência artificial era o machine learning, que é uma coisa bem simples, talvez, de entender. Você dá uma tabela de dados, simplesmente assim. Eu já programei bastante nisso. Então, você dá uma planilha que vai ter lá uma experiência, um resultado, e aí vai dizer se é positivo ou não. Tipo, é sim ou não. E aí, você dá uma planilha com 5 milhões, e ela vai criar um padrão na cabeça, vai avaliar, tipo, isso aqui foi sim, e automaticamente vai criar padrões. E aí, a partir daquilo, ela vai poder te dar respostas. Então, você vai perguntar e ela vai poder te responder. Agora, ela cria respostas. Você não precisa ficar interagindo toda hora com ela. Então, essa foi a novidade que chegou e que tá todo mundo muito assustado. Mas, assim, inteligência artificial nos games existe há muito tempo, assim. Não sei se vocês jogam, mas quem joga FIFA sempre jogou contra a CPU no modo carreira. CPU é inteligência artificial. É alguém... Tanto que é uma inteligência artificial que você pode botar no fácil, no amador, no médio, no intermediário, no profissional. Também, né? Todos os games. Todos os games têm inteligência artificial. Todos. E todos não, né? Minto. Muitos games têm inteligência artificial há muito tempo. Então, isso não é uma coisa nova. O que chegou-se agora são essas inteligências artificiais quase que instantaneamente interativas, que são capazes de você pedir algo e assim ela criar uma resposta, ela criar uma imagem. A inteligência artificial de criação de imagens, para mim, é a que mais me surpreende toda vez que eu vejo. O problema é a questão jurídica. Então, eu lembro que, enfim, eu sou uma pessoa bem presente na comunidade de desenvolvedores internacional de jogos, acabo participando de muitos eventos, fui para São Francisco agora em março participar da GDC, Legal. Sempre participo dos eventos que tem. E eu tava conversando com muitos desenvolvedores lá de fora, donos de estúdio, perguntando pra eles, cara, teve uma época que eu tive meio que uma crise, assim, comecei a estudar sobre AI, eu falei, cara, o mundo vai acabar. E aí eu falei, cara, preciso saber que o mundo não vai acabar. Aí eu adoro fazer isso, assim, quando eu tô pensando em muita coisa, eu pergunto pras pessoas que eu admiro de alguma forma, pergunto, cara, o que é que você acha? O que é que você acha disso? E eu perguntei pra muitos desenvolvedores, eles falaram, cara, tem muito potencial, mas a gente não... Hoje em dia... Existem muitos entraves jurídicos que a legislação não acompanhou. Entrave simples. Tá, uma inteligência artificial, ela não cria algo do nada. Ela cria a partir de um banco de dados imenso. Mas esse banco de dados, ele pegou de quem? Quem é que está remunerando as pessoas de alguma forma? Como é que funciona isso? Os direitos autorais, sabe?
Então, isso é uma coisa que a legislação ainda vai ter que acompanhar. Isso que foi até alguns meses atrás, houve aquele abaixo-assinado, a carta, vamos parar de desenvolver, o que já não existe. Tipo, felizmente ou infelizmente, existe o ditado que a tecnologia nunca volta, ela só vai pra frente. Porque, cara, você vai parar a OpenAI de fazer, mas vão existir 400 outras empresas que vão continuar fazendo, pegando de onde a OpenAI deixou e continuando. Então, a gente precisa entender como é que a gente vai se organizar para ter aquilo de uma forma sustentável, segura. E aí, no mundo dos jogos, a gente tem várias aplicações, né? Desde o desenvolvimento, você acelera muito o desenvolvimento com a criação de código, com a criação de coisas simples. Eu gosto muito de pensar na inteligência artificial para a criação de features. E como eu digo isso, assim, o inteligência artificial, se você pedir para criar um jogo, o jogo vai sair horrível. Horrível, não importa quantos prompts você der. Agora, se você tá desenvolvendo o jogo, e aí você fizer inteligência artificial, faça quadro. Uma pessoa pular. Eu quero que você faça um código de pulo. Legal. Ela vai fazer um bom código de pulo. Sim. Então, para uma pessoa que tem uma boa lógica e tem uma boa noção de arquitetura, ela vai conseguir, nesses pontos, utilizar. E aí vai otimizar muito tempo de produção. Então, a gente está falando de tornar ainda mais rápido, né? Antigamente, os jogos... O próprio GTA, 10 anos para ser desenvolvido. Cada vez mais você vai ver jogos grandes sendo desenvolvidos em 2 anos. Eu tô com medo em de um GTA, hein, velho? Porque, mano... Cara... Se a gente tá falando de inteligência artificial, os caras estão há 12 anos. Embora, assim... eu acredito que eles não lançaram ainda, justamente por essa nova onda de inteligência artificial, porque tem coisa entrando aí. Eu vou te falar uma coisa, assim. Você ouviu alguma coisa? Não, eu vou te explicar de um ponto de vista de mercado, assim. O GTA, ele não lançou há 12 anos porque ele quer fazer o maior jogo da história. Na minha opinião. Mas não será só por que isso. não poder em 8 anos? É porque você tem que pensar o seguinte. Hoje, o GTA Online é um dos jogos que dá mais receita para a Rockstar. O GTA Online, um jogo que foi lançado há 10 anos. Hoje ainda tem muita gente. Então você tem que pensar assim, quando você fizer um GTA 6, você vai vender muito. Mas quem é que estava no GTA Online? Vai parar de dar receita. Por quê? Você vai ter que fechar os servidores eventualmente. E se você não fechar os servidores, os caras não vão pro GTA 6. Porque senão eles ficam no GTA 5. Porque mas no será que GTA eles não lançam aberto já? Porque eu tô imaginando que... Imagina, você vai lançar numa demanda agora que a gente tá de mercado, né? Que a galera tá abrindo o código. Será que os caras já não lançam online? Não, assim, Rockstar e essas empresas pra lançarem jogo aberto vai demorar muito tempo. Legal. O que o GTA vai fazer um jogo, assim, fechadão, modelo de normal. fechado com modelo online. Sim. A questão é que é um dilema, porque o GTA V Online, vamos chutar um número que dá $100 milhões por mês, que é um número completamente factível. Isso dá $100 milhões por mês porque as pessoas gastam muito dinheiro no GTA Online. O jogo não vende mais unidades. É 100% de comprando moeda do GTA, comprando carro, comprando roupa, comprando não sei o quê. O metaverso, né? Metaverso, GTA RP. Cara, então tem pessoas que já gastaram milhares e milhares de dólares. Então que já tem um patrimônio em GTA. Vai pro 6. O patrimônio fica no GTA V ou vai pro 6? Boa. Tá, se ele vai pro 6, então quer dizer que ele não vai gastar dinheiro no 6. Porque ele já gastou no 5, ele já tem muita coisa. A sensação que eu tenho de FIFA, eu monto um time no 2000 e tal, aí eu compro um novo FIFA. Eu perco meu time. Você perde seu time. Só que aí a gente entra no Web3, né? Ah, mas eu compro. Mas isso quer dizer que os seus jogadores do FIFA 11 serviriam no FIFA 22. Então, pro ponto de vista da empresa, isso é horrível. Porque ele vendeu, nesse período de 10 anos, ele vendeu pra você 10 FIFAs e 10 jogadores diferentes. E 10 jogadores, milhares de jogadores. 100 jogadores diferentes em cada FIFA. E eu gastei dinheiro pra eu também. agilizar o processo. FIFA Points. Então, assim, eu gosto muito de participar de eventos porque eu acredito que, sei lá, eu sou uma pessoa muito comunicativa pessoal. Eu preciso de pessoas. Legal. E um desses eventos que eu fui, é um evento que tem aqui todo mês em São Paulo, da indústria de jogos. Tava conversando com um cara que ele tem um jogo, ele desenvolve jogos Web3. E aí ele chegou assim pra mim e falou, cara, não, mas pra mim todos os jogos vão ser Web3, porque, cara, daqui a 5 anos, a maioria dos jogos... Eu falei, cara... Pro usuário faz muito sentido, agora pra empresa não faz. Porque pra empresa ela vende uma vez só. E se ela for no mercado secundário, que é o que a galera fala, tá bom. Mas ela ainda só vai estar vendendo uma vez só. Então,
Eu acho que o Web3 pode vir sim a se tornar uma coisa até mais mainstream, mas isso é muito mais um movimento da comunidade do que das empresas. Total. Isso é a comunidade começar a demandar, falar, cara, eu não quero jogar um jogo onde pode acontecer isso. Onde pode acontecer de a empresa ficar lá lançando o jogo todo ano e você ter que comprar e você ter que perder tudo e construir tudo do zero. Mas é mais fácil ter esse jogo infinito, né? Você pensa, por exemplo, o FIFA. A gente tá acostumado, pelo menos tava, né? Pensando no PS5, PS4. Você compra ali o CDzinho, você compra coisa para o jogo para poder jogar. Só que toda vez que sai um novo, você vai ter que comprar. Quando você vai já pro modelo SaaS, né? Que é o Software as a Service, vai estar ali, você vai atualizando conforme vai tendo atualizações e você minimiza essa fricção de quando você lança um jogo novo, o antigo ele descontinuar. Sim. Então, provavelmente, o caminho é um dilema de mercado, né? É algo que tá mudando. Desculpa te interromper. Não, o caminho que eu acho que talvez possa ser factível para evitar isso ou minimizar é realmente essa atualização. Porque na minha cabeça hoje não faz mais sentido eu ficar tendo que lançar... igual o FIFA, por exemplo. Vou lançar um novo, aí você tem que comprar uma nova versão. Sabe, assim, hoje eu acho que já não tá condizente muito com a nossa realidade, sabe? Você tem que ir em algum lugar ou ter que pedir e o negócio chegar... Sabe, acho que esse aspecto que eu vejo que talvez acelere muito essa parte do desenvolvimento. Eu acho que só para complementar um ponto... Até mesmo porque o time já, já tem gente brava já rodando aqui no fim, no final aqui já do time, que a conversa vai longe. Desculpa, exato, mas termina aí. Legal, e pensando assim, no jogo infinito, inteligência artificial... Você comentou sobre essa parte autoral, realmente são partes muito complexas, né? Quando a gente fala da generativa, porque ela vai beber de várias fontes, ela vai construir um terceiro e às vezes ela nem vai conseguir identificar a fonte dela, né? Porque ela tá fazendo dessa forma. Eu tava refletindo recentemente e falei, cara, e qual que é a diferença da inteligência artificial com o ser humano hoje? Porque imagina, hoje pra gente estar aqui colocando nossas opiniões, a gente bebeu de diversas fontes. A gente tá pagando pra essas pessoas. Eu tô falando que eu tô colocando aonde que eu conheci isso. Talvez sim. De alguma maneira, assim, você pode ter pago. Ou talvez não. Então, às vezes você pagou comprando um livro da pessoa. Mas às vezes a pessoa você viu um vídeo no YouTube, ou o que quer que seja. De alguma maneira. Mas o maior valor que você paga é tempo, né? Hoje o tempo vale mais que dinheiro, às vezes, também. Né? Exato. Só que assim, a ideia é, eu vou gerar um conteúdo, vou gerar uma apresentação, vou gerar uma fala, vou gerar o que quer que seja, onde que eu tô bebendo de várias fontes e gerando essa informação através disso, né? Não é assim, o Rafael que criou isso. Eu juntei várias coisas que foram criadas por outras pessoas e tô fazendo uma geração. Qual que é a diferença, por exemplo, da inteligência artificial? Eu sei que tem muitas diferenças. Não tô falando assim do aspecto ser uma máquina e ser um ser humano, gente. Não tô nesse ponto. Mas é muito no conceito, né? Quando a gente fala da parte jurídica, você vai pensar no conceito. Como que eu vou diferenciar o conceito de Rafael beber de várias fontes e ter uma opinião e uma máquina que ela vai beber de várias fontes e ela ter uma opinião? Então, eu acho que realmente essas discussões elas vão ser muito amplas, mas quando a gente para pensar na forma como a gente constrói o conhecimento hoje, ele é um pouco assim também. Então, talvez esses entraves, eles não sejam, eu acho que o grande problema. Mas sim, eu acho que outras coisas que acho que depois com mais tempo a gente pode discutir. A gente chegou a discutir em alguns outros episódios. Mas pensando nisso, né? Então, inteligência artificial com jogos infinitos, ela vai conseguir ter um retorno muito melhor, né? Então, imagina, aconteceu o fim de semana no jogo do Palmeiras lá. O Rony sofreu uma falta, o que é que seja, ele falou alguma coisa, uma coisa engraçada. No outro dia, no FIFA, já tem essa parte com o Rony. Isso, né, se você conseguir ter essa conexão com o mundo real de uma maneira mais interativa, isso vai fazer com que os jogos, talvez eles criam realmente um potencial muito absurdo, né? Que aí eu acho que entra muito conectado com a ideia inicial ali, né? A ideia macro que todo mundo entende que seria o metaverso, que é quase um espelho da sociedade. Então, acho que as considerações que eu queria... duas coisas que é legal, que são dois temas bem interessantes. Um é a questão da interoperabilidade, que é o que? O Rony foi acontecer alguma coisa, e se você tiver uma descentralização desses canais, vai estar conectado e já vai estar lá no game, que já vai estar acontecendo, você ter uma conexão entre os fatos, né? E o outro é essa questão de atualização, né? Em live, né? De todos os fatores que dependem também de um servidor. Querendo ou não, hoje a gente sofre muita questão. O NFT, toda a questão de Web3 sofreu também muito por essa produção, né? Dos valores, né? Do processo de tokenização.
Mas como que você vê isso, Antônio? Esse processo de cada vez mais as coisas estarem conectadas, estarem contínuas, etc. Porque o Web3, querendo ou não, caminha para isso, né? Sim, a questão do Live Ops, né, que a gente chama, dentro do universo de jogos, que é quando você lança um jogo, que a gente brinca, né? No mobile, quando você lança um jogo, é quando o trabalho começa. Até ali você estava desenvolvendo. Quando você lança o jogo, o que você começa a ver o que é que você precisa fazer para sua comunidade, e aí que o trabalho realmente fica duro. E aí, essa questão da interoperabilidade, essa questão da as coisas estão conectadas é uma coisa muito presente, assim, uma coisa bem simples. O Cartola. O Cartola é um jogo que você escala e dependendo de como seus jogadores performarem, você vai performar melhor ou não. Então, essa questão dos próprios jogos começarem a ter essa mesma dinâmica, né? De você pôr seus jogadores melhorarem, piorarem, ou alguns acontecimentos exteriores começarem a entrar dentro dos jogos. Eu acho que isso é muito... É uma tendência muito forte dos jogos cada vez mais terem conexões com eventos que estão acontecendo. Eu não sei até que ponto isso vai trazer muito valor, sabe? Eu acho que é uma feature bacana, mas eu não sei se em todos os cases isso vai ser um grande diferencial, Sim. sabe? Diferencial a nível de transformar num produto bacana, ser uma feature que faz muito sentido. Mas com certeza é uma coisa que aproxima muitas pessoas, né? Quando você aproxima o game da realidade, as pessoas conseguem tangibilizar aquilo de uma forma muito mais fácil, né? Existe até dentro da Web3, a gente tem os NFTs que te dão benefícios, às vezes, no mundo real. Tem os Fidgetals, a reserva fez aquele Fidgetal que era... Você compra um tênis e aí o tênis fica lá. Se você quiser trazer ele pra você, você traz. Mas se você quiser deixar lá e deixar como NFT, você vende o NFT e o cara vai ter acesso ao tênis também. Então tem várias coisas que eu acho bacana, assim, que podem ser exploradas dessas conexões entre o mundo real e o mundo físico, que acaba ainda mais para as pessoas que têm um apelo pelo mundo digital e gostam de tangibilizar aquilo no mundo real. Faz muito sentido. Pessoal, a gente já tá caminhando aqui pro final, né? Acho que deu um tempo bem legal. A conversa fluiu bastante. Bom. Antônio, puta, até a velocidade do pensamento da luz aqui, cara. O cara é um gênio. Não, que é isso. Compartilhou, assim, foram vários aprendizados, né, Rafa? Muitas coisas. A gente falou muito, principalmente do mercado de game, legal. Sim. A gente não tocou nem no assunto de NFT game, porque senão a gente não ia sair daqui desse podcast em menos de 2 horas. Já fica um tema aí pra próxima... A próxima conversa que com certeza vai ter muita novidade aí. Eu queria, assim, antes de passar a palavra final aqui, né, já fazer um leve encerramento aqui. Não curtiu ainda, chegou até aqui, chegou, é guerreiro, tipo, conversamos bastante aqui, aprendeu conosco nesse episódio. Gostaria de pedir aí, compartilha, curte, segue a nossa página, ajuda a gente a chegar em mais pessoas. E é isso, acho que top o papo aqui, queria que o Antônio aqui desse a palavra final dele, falasse também como que encontra, por onde você tá, como tem acesso a você e tem acesso a um pouco dessa genialidade aí. Não, que é isso. Muito obrigado pelo convite, eu adoro conversar, como vocês podem ver, e eu acho que, assim, tem sido, para mim, acredito que hoje o maior benefício que a gente tem da internet é a gente conhecer pessoas muito bacanas da casa, né? Conheci o Rafael em uma call de negócios, a gente trocou uma ideia, foi muito bacana o papo, e aí eu tô aqui hoje. Então, eu acho isso incrível, assim, toda vez que eu paro pra pensar, hoje como a gente consegue conhecer pessoas incríveis da nossa casa, do nada, que a gente nunca se viu, e pá, surge essa conexão tão bacana, né? Bom. Então, pra quem quer me acompanhar mais, eu acabo construindo muito conteúdo hoje no LinkedIn, é a plataforma que eu mais utilizo, então Antônio Guaraniz. Também hoje atuo como Business Developer da Hermit Crab, então hoje na Hermit nosso foco é construir experiências com grandes marcas. Como eu acabei falando bastante sobre o metaverso, ele tem muito esse âmbito, ele tem muito esse potencial, então Hermit Crab Studio, também todas as sedes. Se quiser conversar sobre metaverso, marcas, games, qualquer coisa, é só mandar mensagem lá no LinkedIn que eu adoro sempre uma boa conversa. Legal. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Agradecemos, foi até a próxima. Bem legal, até a próxima, galera. Valeu, pessoal, um abraço, tchau. Tchau.